Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui no segundo dia da campanha Jesus ressuscita os teus sonhos. Quero pedir aos irmãos que já são inscritos no canal, todos que assistem aí as orações, faz campanha, que passe essa oração para alguém, passe essa campanha para a pessoa que você conhece, coloca nos seus status, né, faz a obra missionária me ajudando, né? Que minha obra é missionária, minha obra é orar e buscar, interceder, pedir a Deus em favor do povo de Deus. A minha função é batalhar a seu favor, uma guerra que você ainda não dá conta. Não adianta falar para mim que é fácil orar, porque não é. Não adianta você falar para mim que é fácil estar em guarda, que vigiar e orar sem cessar, que não é. E não adianta você falar para mim que você é uma pessoa que ora muito. Mas a Bíblia fala sem cessar, é em tempo, fora de tempo, em todo o tempo. Então, nós não temos tempo para isso, nós não fazemos isso. Tempo nós temos, nós não fazemos tempo para isso, né? Nós não nos preparamos para isso. Nós somos muito imediatistas, queremos tudo ao nosso momento, na nossa hora. Queremos que Deus opera da maneira que eu quero, da maneira que eu penso que tem que ser. E a bem da verdade não é do jeito que eu quero, nem do jeito que eu penso que tem que ser. A bem da verdade é do jeito que Deus quer e no tempo de Deus. Mas para isso, nós vamos tentando e lutando, enviando as nossas orações para o povo, né? E eu estou aqui para buscar em seu favor. Eu estou igual Neemias, com a mão eu seguro o escudo, com a outra eu ponho os tijolos. Como assim? Vigiando e orando. E mesmo assim eu ainda me pego pecando, pego todo dia, toda hora, todo momento. Mas nós estamos aqui para pedir a Deus, né, para nos dar a vitória. Amém? Deus, Tu és excelente, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és soberano, Tu és Rei dos Reis. Tu és o Deus de ontem, hoje e eternamente. Tu sabes, Pai Santo, que eu sou pecador de nascença. Eu nasci e tive um nascimento em pecado. Nasci de uma família idólatra em pecado. Nasci num mundo cheio de imundície de pecado. Manjares tem de sobra, pecado em abundância. Nós somos pecadores desde quando nós nascemos. Aprove Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam. Deus, como eu sou grato, Pai, por essa promessa de salvação. Como eu sou feliz, Pai, que o seu Filho morreu no meu lugar para que eu ganhasse vida e vida eterna. Como eu sou agradecido, Pai. E eu me curvo, ó Senhor Jesus Cristo, perante seu sacrifício, perante o Senhor, perante o Deus Todo-Poderoso que enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha esposa, perdoa os pecados do meu filho, perdoa os pecados, Senhor, da igreja Portais do Céu. Hoje a igreja estava linda, Pai, hoje a igreja estava cheia de adoradores, cheia da presença de Deus. O Teu Espírito Santo hoje trabalhou à la vontade, muita vontade, graças a Deus. Pai, mas perdoa os nossos pecados, que somos pecadores, Pai. Nós somos pecadores desde quando nascemos, Pai. Praticamos as obras erradas o tempo todo. Falamos coisas que não Te agradam o tempo todo. Pensamos, Pai, coisas que não Te agradam, Pai. Eu mesmo contamino a minha casa com os meus pensamentos, os desejos do meu coração. Pai, eu não culpo ninguém por estar na minha frente comunicando coisas que não devem eu estar ouvindo. Eu culpo a mim mesmo de estar ali ouvindo e depois ficar pensando as coisas que não devo. Pai, eu sou pecador. Não é a igreja, não é os irmãos, não é os que do canal que eu estou pedindo perdão agora. Estou pedindo para mim que sou pecador. Estou pedindo para minha esposa que o Senhor tenha misericórdia dela e perdoa ela. Estou pedindo pelo meu filho que o Senhor tenha misericórdia dele e perdoa ele. Agora, Pai, eu volto para todos os inscritos do canal. Pai, seja ele membro, obreiro, visitante da igreja Portais do Céu que está neste canal. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa os nossos pecados, Pai.
Pai, porque a tua palavra ela não volta atrás, Pai. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi designada. E o Senhor disse bem claro que a única coisa que atrapalha e quebra a minha aliança com o Senhor é o meu pecado. O pecado que eu cometo me faz distante do Senhor. Não é o Senhor quem sai, é eu que peco, eu que quebro a aliança e faço divisão entre eu e o Senhor. Assim é com esse irmão inscrito deste canal, Pai. Graças a Deus, Pai, eu te adoro, Senhor, em nome de Jesus. E reverencio o Senhor, Pai Santo, que o Senhor deu o seu Filho amado, derramou seu sangue puro para que eu pudesse receber a salvação. Pai, ele levou aquela chicotada pelo meu pecado, pelo pecado da igreja, pelo pecado inscrito no canal. Pai, ele levou, Pai, 40 menos uma chicotada, cada um tinha 6 cortes, Pai. São 4 vezes 6, 24, 240 cortes menos 6. Então ele levou 224 cortes no corpo, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelos meus erros, para que houvesse perdão pelos meus pecados. Pai, e foi assim com todos que estão inscritos nesse canal. Cada um, Pai Santo, tem a sua parcela de pecado diante de Ti. Senhor, eu não sei qual é o pecado dos teus servos e das tuas servas. Eu conheço o Deus que perdoa. O Deus que morreu na cruz do Calvário. Não só as 234 chicotadas, mas ele apanhou, ele foi cuspido, esbofeteado, apanhou com caniço, foi pregado, foi colocado uma coroa de espinho venenoso na cabeça dele. Por final, quebrou as pernas dele. Não chegou a quebrar as pernas, mas furou ele de lado com a lança. Porque quando chegou ele já estava morto. Porque aquela morte, Pai, é uma morte horrível por asfixia. O peso do corpo, do tórax, vai comprimir no pulmão até perder a respiração. Pai, como sofreu a ovelha ao matadouro chamado Senhor Jesus Cristo. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, Pai, perdeu seu sangue, derramou seu sangue puro, carmesim, sangue real, descido do céu, sangue divino, Pai, para me perdoar, para que hoje os meus sonhos se realizassem, para que hoje, Pai, o sonho da igreja Portais do Céu se cumprisse, que as portas do inferno não prevalecerá contra ela, para que hoje, Senhor, Tu pudesse perdoar este irmão, essa irmã inscrita nesse canal. Pai, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, nosso andar, nosso agir, nosso falar, nosso deitar. Pai, perdoa-nos, Pai Santo, e purifica-nos, Pai Santo, na Santa Sagrada Escritura, lavando-nos por completo, por dentro e por fora. Pai, purifica-nos com o sangue puro carmesim, torna a dar para nós, Pai Santo, a alegria da salvação, a presença divina, Pai, do Espírito Santo, porque sou pecador. Esse teu servo e tua serva também são pecadores. Pai, eu intercedo, Pai Santo, Deus de mistério, como homem, não como Deus, que o verdadeiro intercessor é o Senhor diante do Pai, o Espírito Santo. Eu intercedo até a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Com as minhas orações, eu clamo por mim e por todos aqui do canal, Pai, que o Senhor nos perdoa, nos ressuscita, Pai dos mortos, nos ressuscita, Senhor, e nos torna a dar a vida, Pai. Tu és o nosso caminho, a verdade e a vida, Pai. Tu és a nossa vida. Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa. Todos os meus sonhos que eu apresentei diante de Ti, Pai, eu sei que o Senhor vai realizar todos para mim. E todos saberão dos 4 cantos da terra que só o Senhor é Deus. Como a Tua palavra está escrita em Isaías, Pai, capítulo 60. Todos os meus inimigos, todos aqueles que levantaram contra mim, como diz a palavra, virão até onde eu estou e reconhecerão que o Senhor dos Exércitos é comigo. Todos os inimigos desse irmão, dessa irmã, Pai, que levantaram contra eles, virão até eles e saberão que o Senhor é Deus e que o Senhor está com ele, o Senhor está com ela. Pai, e todo aquele, Pai Santo, enviado de Satanás, toda treva ruim,
vai vir por um caminho, como está escrito em Deuteronômio 28, mas por 7 caminhos. Pela presença divina do Espírito de Deus na minha vida, na minha casa, na igreja Portal do Céu, nesse inscrito deste canal, na casa dele, no trabalho dele, eles virão por um caminho, mas vai correr por 7. Porque eles verão que só o Senhor é Deus e nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, tem poder. Meus queridos irmãos, deu um pequeno blackout aqui na transmissão, viu? Não sei porquê, mas deu blackout. Amados, na presença de Deus, nós estamos diante da face do Todo-Poderoso, Pai Santo. Senhor, Tu és o único, Pai, que pode realizar nossos sonhos. Tu és o único, Pai, que pode tornar nossos sonhos em realidade. Hoje, Senhor, na Tua presença, eu invoco o Teu nome e peço a Ti, ó Deus, que o Senhor coloque Tuas mãos poderosas. Envia, Senhor, os anjos com a espada desembainhada para guerrear nas regiões celestiais, aonde nós não damos conta. Envia, Senhor, a espada desembainhada para batalhar a favor desse irmão e dessa irmã. Batalha a favor da minha casa, Senhor. Todo espírito de doença, migrador, cortador, destruidor, espírito enviado das trevas contra a minha família, minha casa, minha esposa, meu filho, contra os inscritos deste canal, contra todos aqueles que são da igreja Portal do Céu. Pai, todos os demônios enviados das trevas, seja por Satanás, para perturbar e atrapalhar e tirar nossa saúde, tirar nossa paz, ou que seja também por oferenda de encruzilhada, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, magia branca, de qualquer maneira, Pai, qualquer encantamento, Senhor. Pai, ordena aos anjos com a espada desembainhada para batalhar em nosso favor. Tira, Senhor, todo espírito emigrador do nosso caminho. Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem o poder de mudar nossa história. Só o Senhor tem o poder, Pai, de retirar toda obra maligna contra nós. Deus, em cuja presença eu estou aqui nessa madrugada, início de sexta-feira, para te adorar, para te servir, te exaltar e engrandecer o teu nome. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Eu sei, Pai, que o sonho desse irmão, dessa irmã, vai se realizar, porque o Senhor tem prazer de realizar nossos sonhos. Deus, envia, Senhor, o socorro e nos guarda, Senhor, na palma das tuas mãos. Envia-nos, ó Pai, o socorro para que eu possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para que esse irmão, essa irmã inscrita no canal seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui uma palavra na Santa Sagrada Escritura que Deus tem para nós. Amém? Hoje eu vou ler para você aqui uma pessoa muito conhecida na Bíblia, chamada Ana. E está no capítulo 1, versículo 9 a seguir. Ela estava ficando já de idade avançada, casada com um homem, tinha uma concorrente dela chamada Penina, que era marido do homem da mesma época, em Samuel.
E aí ela vai para a igreja orar. Olha o que ela faz e como a resposta de Deus é certeira. Então se levantou depois que comeram, beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu, pois, que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada do espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos cuidados e do meu desgosto tenho até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui não vai ver algumas coisas interessantes, irmão? A irmã Ana estava atribulada de espírito. O sonho dela era ser mãe. Porquanto, naquela época, a mulher que não tinha filhos não era considerada uma mulher abençoada por Deus. Pelo contrário, era considerada como uma mulher amaldiçoada pelo Senhor. E ali só Deus sabe o que aquela penina todo santo dia falava para ela, que era a segunda mulher de Elcana. Que todo ano ela tinha filho. E Ana não. Aí a Ana resolveu fazer um voto com Jesus. Se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, e me deres um filho homem. Ela especificou um filho homem. Tem gente que pede as coisas sem especificar. Tem que aprender a especificar. Eu quero, Senhor, uma batata frita. Então Deus vai te dar uma batata frita. Se é cozida, é cozida. Se é crua, é crua. Então especifica o que você quer com Deus. Tem gente que pede, mas não especifica. E aí, irmãos? Ela especificou: se me der um filho homem, eu darei na casa do Senhor, e ele será nazireu, jamais passará navalha no seu cabelo. Né? E aí, irmãos? De repente, o cuidador da igreja, o sacerdote ali, olha para ela e vê a boca se mexendo. Ele achou que ela tinha enchido os pacová de cachaça. Chegou, foi até ela. Falou: Ana, afasta de você essa tua bebida aí, esse vinho forte, que você bebeu demais. Aí ela respondeu educadamente ao sacerdote, respeitosamente: Não, meu senhor. Ela foi bem claro: Não, meu senhor, quer dizer, meu pastor, meu sacerdote. Eu não bebi nem vinho, nem outra bebida forte. Porém, eu estou atribulada de alma. Ele na hora percebeu a gafe que ele cometeu. Mas ao concordar com Ana, ele falou uma palavra profética que Ana também concordou e deu tudo certo. Houve concordância. Que Deus conceda o desejo do teu coração. O Deus de Israel conceda a você. Ela só disse amém, fechou aquela palavra profética como vitória para ela. Levantou, tomou o café, se encostou no seu marido e voltou para Ramá. E a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais de tristeza, era de alegria. Porque ela sabia que naquele dia Deus tinha usado o profeta para tocar nela diferente.
Deus tinha usado o profeta para que Deus tocasse na madre dela, ou seja, no ventre, no útero. E quando foi à noite, Eucana vai e tem comunhão com ela, marido e mulher. E aí, irmão, ao acontecer aquilo, Deus deu um filho a ela. E ela cumpriu o voto. Quando o menino fez entre 10 e 12 anos, ela foi lá e levou o menino e levou para a igreja. Entregou nas mãos de Eli, o profeta Samuel. Então, irmãos, ela fez um voto e cumpriu a parte dela. Deus cumpriu a dele e ela cumpriu a dela. E foi tido por santa mulher de Deus, e é descrito na Bíblia até hoje. Todo mundo fala dela, fala do filho e fala do sonho dela. Que antes de ter o filho ela só tinha pesadelo. Depois que ela teve o filho, ela teve outros filhos e só teve sonhos maravilhosos. Irmãos, você tem um filho na casa de Deus, pastor, que Deus usa com fogo e poder, esse privilégio não é para muitos não. É só para a mãe que tem fé e que entrega o filho na mão de Deus. Amém? Só que ela entregou e deixou. Ela deixou na mão de Deus. Quantas mães, quantos pais entregam o filho para Deus, daqui a pouco vai lá, Deus começa a apertar, a correr, vai lá e entra no meio e não deixa. Pede misericórdia para parar. Entregou, deixou, Deus cuidou, Deus salvou, e Deus pôs de pé e nos usou ele com 3 ministérios. Sacerdote, legislador da lei, ele que lia a lei para o povo, e profeta, ele profetizava. Amém? Assim é Deus quando trabalha. Assim é Deus quando nós dá lugar para ele trabalhar. Assim é Deus quando faz o milagre. Então receba o seu sonho, o seu milagre, a alegria do seu coração, para você, para a sua empresa, no seu trabalho autônomo, no seu trabalho de empregado, na sua empresa onde você trabalha, em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Receba os teus sonhos renovados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a paz do Senhor e feliz sexta-feira na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Amém? Até mais tarde, até meio-dia.